Mais uma vez, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. E antes de mais nada, é importante falar que o estudo de hoje e dos outros dias, ele vem primeiramente para mim que estou aqui falando. Então, o que vem a ser estudado é um desafio para todos nós, mas principalmente para mim que estou aqui refletindo. A primeira pessoa que escuta sou eu mesmo, né? Então, dentro das nossas dificuldades, então, por estarmos aqui falando, conversando e estando à frente nesse momento, não nos coloca numa posição de superioridade, né? De nos sentir mais do que alguma coisa, né? Então, nós estamos também na mesma luta e aí venho aqui só explanar e eu trouxe aí algumas reflexões do Evangelho que estão lá, né? E a gente vai citando eles aqui e a gente vai conversando na medida do desenvolvimento do que está no Evangelho. Continuando aí o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, nós temos o item 8, que foi elencado hoje para a palestra, que é parentesco corporal e parentesco espiritual. Kardec, ele, muito pedagogicamente, ele vem desenvolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo, todo dentro de uma linha construtiva de raciocínio, né, dentro da moral cristã, né? Então, o Espiritismo, ele não refuta os ensinamentos do Cristo, nós somos cristãos, tanto somos cristãos que Kardec, né, como o codificador da doutrina dos Espíritos, né, escreveu, né, organizou esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, pois seguimos também os princípios cristãos, né? E dentro dessa perspectiva, né, de honrar vosso pai e vossa mãe, que é um dos mandamentos lá, dos 10 mandamentos de Moisés, né, de Deus, que foi passado por Moisés, nós temos essa reflexão da parentela corporal e parentela espiritual, em cima daquela passagem que Cristo fala assim, chegam as pessoas, né, os seguidores do Cristo, né, ele arrastava multidões e falaram assim, olha, mestre, tem a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, o aguardam, né? E aí ele fala, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? Senão aqueles que seguem a vontade de nosso Pai, do meu Pai, né? E aí Kardec, ele coloca essa explicação aí no item 8 do capítulo 14. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, logo de cara, tem uma reflexão muito profunda, certamente que não é o tema da palestra, mas nos deixa na obrigação de comentar, talvez até de maneira rápida, sobre a questão do aborto, que está aí tão eminente, né? E estamos nessa aprovação, na possível aprovação de um projeto de lei que regulamenta o aborto voluntário de até 3 meses, né? 12ª semana, né? É isso, né? E por que o Espiritismo, né, refuta essa ideia, né? Não aceita essa ideia, né? Porque nós temos pela doutrina espírita falando ali que essa pessoa que vem como um bebê, como uma criança que nasce, ela tem uma ligação espiritual com o seu corpo desde a concepção, antes da concepção, né? O corpo gera o corpo, porém o espírito é gerado pelo espírito, porque já não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Então, principalmente através das obras de André Luiz, ele nos explica que existe toda uma ligação antes até mesmo da concepção de uma criança. O espírito que virá a reencarnar, na maioria das vezes, né, salvando aí quaisquer outras ocasiões, porque é difícil a gente falar que todas as reencarnações são assim. Não é bem assim que funciona. Mas na maioria dos casos, da maioria das vezes, todos nós, né, talvez na maioria, nós tenhamos
o nosso processo reencarnatório muito similar. Nós, na condição aí de mundo de provas e expiações, a condição da maioria dos espíritos é mais ou menos parecida, a mesma. E André Luiz fala pra gente que esse ser, que esse espírito que estará reencarnando, né, fruto dessa concepção, desse ato de um casal, né, ele se aproxima antes mesmo da concepção, né? E existem inúmeros relatos aí de médiuns que veem e começam a perceber já a presença de um espírito próximo ao casal, né? Então, a concepção, ou seja, a fecundação de uma célula masculina, né, com uma célula feminina, ela precede, né, ela vem depois desse vínculo espiritual que já existe. Primeiro com os pais e depois com aquela primeira célula que é formada, né, nessa junção, aquele ovo, o zigoto, que a gente aprendeu lá na biologia. Quando acontece aquilo ali, já tem uma ligação espiritual. Por isso que nós, os espíritas, nós refutamos essa ideia do aborto, porque é uma interrupção, né, de uma vida. E aí, biologicamente, isso já é uma excepcionalidade da natureza, porque para nós nascermos, nós temos a probabilidade de fecundação de um espermatozoide para um óvulo é de mais de 1 trilhão. 1 trilhão! Né? Então, já é um fato assim, muito peculiar da natureza, né, para se fecundar um óvulo. Veja bem, a mulher, ela, no seu período menstrual, ela fica fértil 1 ou 2 dias, é algo assim, né? 3 dias, né? 3 dias, dentro de um ciclo de 20 a 30 dias, né, que pode variar. Então, logo nesses de 1 a 3 dias aí, ela pode engravidar, e aí ela pode engravidar, né? Dentro daí de bilhões de espermatozoides, um óvulo dela ser fecundado e tudo mais. Então, é muita peculiaridade para a gente descartar, né, com essa ideia, talvez, de pensar de aprovar o aborto voluntário, independente das causas. Independente das causas. Então, por isso que nós refutamos, né? Eu tive aí a oportunidade de estudar um pouco, né, a propositura da lei, né? No que as pessoas se fundamentam, né? Para buscarem razão, né? E, infelizmente, eu não vejo ainda nenhuma das bases que vão fazer com que a gente interrompa a vida de alguém. Eu não vi. E assim, é muito importante eu falar isso também, que é um posicionamento que eu carrego comigo, de não culpar a pessoa, né? Eu culpo o ato. Longe de mim também culpar, né? Eu condeno, assim, dentro da minha perspectiva, tal, né? Mas todos nós somos suscetíveis aos erros, né? Então não cabe a mim julgar ninguém, né? Mas dentro desse embasamento espiritual, né, eu não posso, dentro dos meus valores, né, que eu penso que norteiam a minha vida, ser conivente com isso. Mas eu não culpo e não condeno quem eu faça, né? Então nós devemos, talvez, pensar que o erro está no crime e não no criminoso. Nós devemos extinguir o crime e não no criminoso, seja qualquer crime que seja, né? Então, assim, condenar a pessoa, talvez... dentro da nossa escala evolutiva, bem pouco tempo atrás a gente está fazendo o mesmo, ou pior, né? Então, não é para jogar pedra. Penso eu que não devemos jogar pedra, né? Nós devemos sim conversar e elaborar um raciocínio para que a gente possa ter um entendimento mais racional, espiritual, emocional, para que a gente possa, né, conversar de uma maneira pacífica, racional e fraterna sobre todos os assuntos, né? Então, dentro dessa perspectiva, por isso que nós, os espíritas, nós somos contra o aborto e nós somos contra a eutanásia, né? Porque a gente sabe o que acontece antes da existência do corpo físico e depois dela, né? Então, por isso que nós temos
esses estudos, essas campanhas que nós fazemos, né? Então, uma vez que nós temos uma existência antes do corpo, né, e nós temos várias existências corporais, através da reencarnação, encarna, desencarna, né, e que Kardec já coloca isso em capítulos anteriores, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e também é muito explicado no Livro dos Espíritos, né, que são obras anteriores ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala o seguinte: os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstradas na afeição mútua durante a vida terrena. Quase sempre ele coloca lá, ó, quase sempre ligados por laços de simpatia. Então a maioria, né, quase sempre o que Kardec coloca ali, que a maioria das vezes, a maioria dos casos, nós com a nossa parentela corporal, ou seja, os nossos irmãos, irmãs, o pai, a mãe, o avô, a avó, nós temos uma ligação por simpatia de outras existências. Éramos espíritos próximos, gostávamos das mesmas coisas, né? Estávamos envolvidos talvez no mesmo cenário, né, em outras vidas. E aí nós temos quase sempre essa ligação já com eles de outrora, de outras vidas, né? E aí a gente vai se aproximando das pessoas, né? E muitas vezes pode acontecer da gente que nós temos afinidade com outras pessoas que não são próximas a nós, né? Na nossa parentela corporal, ou seja, que não são da nossa família consanguínea. E aí, numa próxima oportunidade, quem sabe a gente venha juntos dentro do mesmo seio familiar, né? Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores. Obrigado. Que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provações entre eles. Então a prova, né, isso daqui já foi falado em palestras anteriores, né? Que às vezes a dificuldade que a gente tem com aquele parente nosso, irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, enfim, né? E às vezes são espíritos nós não temos afeição alguma com eles, né? Mas que eles nos servirão de prova, né? A prova, né? Esse marido é a minha prova, é meu karma, né? Essa esposa, esse filho difícil, é minha mãe, o meu pai, né? O meu irmão, aquele primo, enfim, né? Então pode acontecer também, né, de ter um momento na nossa evolução que nós precisamos superar inúmeras situações, né? E uma dessas situações pode ser esse nosso parente que está ali, embaixo do mesmo teto que a gente, e nós temos que aprender a conviver com essa pessoa, né? Interessante isso, né? Então essa é a nossa família corporal, né, que é tratada aí no Evangelho, né? Essas pessoas que são do nosso mesmo sangue, ligado com a gente pelos laços consanguíneos. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, né? E isso é muito comum, né? Isso é muito comum, a gente ter amigos, companheiros de jornada aí que a gente se afiniza muitas vezes mais do que os nossos irmãos de sangue, né? Pode acontecer sim, é frequente, né? E muitas vezes a gente pode acontecer também da gente não se dar bem com um irmão de sangue, né? Do mesmo jeito que a gente se dá bem com amigos, com companheiros de jornada, né? Porque o que liga uns aos outros é o nosso pensamento, as nossas ondas mentais que vai nos amarrando uns aos outros. Esses laços fluídicos que agora, talvez com o avanço da ciência, venha a se descortinar através de estudos em relação à telepatia, física quântica e por aí vai, e outras teorias, né? Que estão descortinando essa questão das nossas ligações mentais, da mãe com o filho, né?
Aquilo, aconteceu alguma coisa com o filho, a mãe sente na hora, né? Esses laços. Então, assim, a ciência vem experimentando isso e comprovando essas ligações, porque são sutilezas ainda, são ondas mentais muito sutis, muito refinadas, que elas fogem ainda às nossas leituras, aos nossos maquinários atuais, né? As nossas máquinas, e por mais avançadas que sejam, ainda não conseguem fazer essa leitura ainda dessas ligações, mas que as civilizações antigas já vêm trabalhando e tratando esses conceitos já há milênios, né? Especialmente os orientais. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos. Quando dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências, né? É interessante a gente pensar assim que às vezes a gente começa num trabalho novo, num ambiente de trabalho novo, num estudo, numa escola, uma faculdade, e em questão de semanas nós já nos afinizamos com o nosso grupo, com aqueles que gostam da mesma coisa que a gente vai se aproximando e vai construindo aqueles laços, né? Por nós vibrarmos talvez na mesma sintonia que essas pessoas, né? Então vai se formando assim essa parentela, né, espiritual, e aí talvez esses laços que a gente constrói aí, né, com os nossos amigos, eles se perpetuam através das existências. E cá estamos, né? E aí, às vezes a gente reencarna com esses antigos amigos que ora estão como os nossos parentes, né? E por aí vai. E aí talvez aquele parente que não tem afinidade com a gente aprende a conviver com ele, na próxima encarnação ele não será mais nosso parente, mas talvez será o nosso amigo, e a gente vai se reencontrando e vai se reencontrando, né? E vai construindo assim a nossa caminhada, sempre no coletivo, né? E é interessante trazer essa ponderação de que nós somos seres sociais, né? Nós não fomos criados, e talvez não fomos criados não, mas a nossa evolução, a nossa melhoria, ela é sempre muito mais suave quando nós estamos em coletivo. Por isso a importância da instituição familiar, por isso da importância das instituições, da escola, dos nossos templos religiosos, nossos grupos de amigos, enfim, né? Porque é muito mais fácil, né? Como a gente se sente mais acolhidos e protegidos quando temos alguém para conversar e dividir aquilo que nos aflige, né? Acontece alguma coisa, a gente tem alguém para conversar. Já pensou se nós estivéssemos sozinhos? Acontece alguma coisa, você não tem ninguém para conversar, ninguém para falar, ninguém para te ajudar, acontece alguma coisa, a vida te dá uma rasteira, né? Seja de qualquer forma possível, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, e a gente não tem com quem falar, com quem contar, né? Então, nós somos seres sociais, né? De vivermos em sociedade, né? Por isso que nós estamos aí nessa luta de pensar sempre no social, na família, nas instituições, sempre tentando melhorar, né? E aí nós melhoramos isso melhorando o indivíduo, mas é uma permuta, né? É sempre melhorando a sociedade para que a sociedade possa melhorar o indivíduo, e melhorando o indivíduo porque esse indivíduo vive em sociedade, então indivíduos melhores formarão sociedades melhores, né? Então a gente fica sempre nessa luta, nessa reflexão. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela plurificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. É triste isso que ele coloca ali. Muitas vezes, né, as famílias construídas sobre as bases materiais, elas terminam moralmente já na existência atual, com as separações, com as divergências entre irmãos, pais, filhos, avós, primos, primas, enfim, a gente vai se separando, né? E é muito difícil porque talvez eu não conte nenhuma novidade para vocês, porque isso é tão comum. Na minha família, por exemplo, acontece e está acontecendo
essa separação aí, né? Aconteceu, está acontecendo, né? Por desentendimentos, e a gente vai se afastando. Né? Vai se afastando e vai diluindo essas famílias, né? Mas a família espiritual, ela é indissolúvel, sei lá como que fala. Ela não acaba, né? Porque esses laços, principalmente os laços de amor, eles são eternos. Imagina só, nós temos os nossos filhos, né? Quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando. É impossível a gente deixar de amar essa criatura. E é algo construtivo, que parece assim, que quando nasce a gente gosta, ama e tal, e vai passando o tempo a gente vai gostando mais. Vai gostando mais e mais e mais. E aí assim, onde que isso vai parar? Você acha que isso vai acabar um dia? Pronto, aí morreu, a criança morre, você falece, desencarna, ele também e acabou, até que a morte separe. Não é assim. Esses laços são eternos. São eternos. Aí você imagina, com a pluralidade das existências. Nós estamos reencarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando. Aí é filho, é filha, é mãe, é pai, é esposo, é esposa. E aí esses laços vão se quebrando? Não. Vão se perpetuando. E a nossa família, graças a Deus, está aumentando. Até que um dia que nós tenhamos esses laços de amor com todos os habitantes do planeta, com todos os habitantes do sistema solar, da galáxia, do universo. E aí sim nós estaremos plenos, né, na fraternidade universal. E aí sim nós teremos compreensão da nossa família espiritual. Porque todos nós somos parte da mesma família, né? É fato. Temos um Criador, tudo que Ele criou, né? Se nós viemos dessa mesma origem, todos nós somos irmãos e irmãs. Né? Só que a gente não consegue amar todo mundo ainda. Né? Não conseguimos ainda. No nosso estágio ainda planetário é muito difícil. Né? É muito difícil... Muitas vezes é muito difícil a gente amar os nossos parentes consanguíneos aí, ó, nós vimos. Né? É muito difícil. Imagina aqueles que a gente nem conhece, não sabe de nada e tal, a pessoa faz o que a gente acha que é atrocidade, isso e aquilo e tal. Como amar essa criatura? Como amar essa criatura? É muito difícil, né? Mas conseguiremos um dia. Né? Através da nossa evolução, quanto mais evoluídos seremos, nós teremos mais capacidade de amor, de amar as pessoas. Né? E aí... esses laços estarão aí cada vez mais fortalecidos entre nós, entre as sociedades, né? E aí nós teremos essa condição, né, de amar toda a nossa parentela espiritual, a nossa família universal. Né? Para finalizar aí, gente, foi isso que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando ele trouxe essa exemplificação aí, já trazendo esse ensinamento em tudo que ele falava, né, para dizer que os nossos irmãos vai além, esse conceito de fraternidade vai além dos nossos laços consanguíneos. Né? E aqui, por exemplo, dentro da nossa casa, dentro do nosso cotidiano, por exemplo, a gente se chama como irmão. Oi, irmão, tudo bem e tal. Isso é muito comum no mundo cristão, né? A gente se chamar de irmãos, a gente fala a irmandade, né? A nossa irmandade, a nossa fraternidade. No movimento espírita a gente chama de confrade, né? Que também é uma variação da palavra de fraternal, de irmão e de irmã, né? Então, Cristo já vem trazendo esse conceito de lá de trás, né? Que também foi explorado e foi estudado e foi aceito por todas as agremiações cristãs, né? Que nós nos tratamos como irmãos e como irmãs, né? E é isso. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes,
e, sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E, como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Então Jesus não excluiu, falou, olha, essas pessoas aí não são meus parentes. Os meus parentes são esses que estão aqui, fazendo a vontade de meu pai. Não, ele não é o objetivo dele. Ele falou também que aqueles que estão lá, tal qual aqueles que estavam dentro lá dessa casa, desse lugar que Jesus estava, né, são os irmãos dele, né? Então ele não refutou ali que Maria e que os irmãos dele, que os primos, enfim, que os parentes dele não seriam os verdadeiros irmãos dele, né? Pois, né, os irmãos dele e Maria também sempre fizeram a vontade do Pai. É o que ele coloca ali, né? Sua conduta, no caso de Maria, né, sua conduta em outras ocasiões comprova suficientemente o contrário, que ela sim fazia, né, a vontade do Pai que está nos céus. Então, Jesus, e ele vem colocando inúmeros ensinamentos para a gente, né? Ensinamentos eternos, universais. Isso daqui serve para qualquer planeta, né? Então, se nós quisermos aí viajar pelo espaço, pelos outros mundos, né? Essa conduta cristã, ela é o código civil, moral de todo o universo. E de todos os universos, né, possíveis e imagináveis, né? Porque essa conduta aí é que regulamenta, né, o nosso bem-estar em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Se a gente conseguir seguir isso daqui, nós vamos entender. E aí, sempre trazendo uma perspectiva de melhoria íntima, né, nossa reforma interior, mais uma vez aí essa lição para a gente, né, para a gente entender que aqueles que dividem o nosso mesmo espaço no trabalho, os nossos vizinhos, os nossos amigos, e aqui dentro da casa espírita, é todo mundo irmão, né? Dentro de cada dificuldade que a gente tem um com o outro, né? Não é porque a gente vem para cá também que a gente não tem conflito, atrito, né, picuinha um com o outro, porque nós estamos ainda numa condição ainda de inferioridade, isso é fato. Se nós fôssemos seres evoluídos, não estaríamos mais aqui, estaríamos no mundo lá feliz, perfeito, né? Então, nós temos as nossas dificuldades, né? E aí são mais uma vez, todas as terças-feiras, e qualquer estudo que a gente faça, né, que tenhamos aí estímulo, né, para a nossa melhoria interior, para a nossa reforma íntima, porque não é fácil. Não é fácil. Agora, cada vez que a gente dá um passo mais próximo dos ensinamentos de Jesus, nós estaremos fortalecidos. Isso é fato. Enquanto mais perto nós estaremos de Jesus, de Deus, estaremos fortalecidos, né? É o que ele mesmo fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E tudo mais vos será acrescentado. Quanto mais a gente melhorar interiormente, na nossa reforma íntima, mais fortalecidos nós estaremos. Daí, as nossas aflições, os nossos problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família consanguínea, serão amenizados, porque nós estaremos fortalecidos. E aí, consequentemente, em todos os nossos ambientes sociais, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos fazer a nossa prece, então? Fechando os nossos olhos, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao alto, as mais doces e sublimes ondas espirituais de paz, de amor, possamos estar fortalecidos na fé, na certeza que nós devemos e podemos nos melhorar, para estarmos cada vez mais próximos do Criador, da plenitude espiritual, e assim estaremos fortalecidos, amparados. Que Jesus nos proteja, protegendo também todos os nossos entes queridos, todos aqueles que dividem conosco essa nossa existência ainda na matéria, as pessoas que estão dividindo conosco os nossos laços,
corporais, as nossas famílias aqui na matéria, mas também que possamos ter em nosso coração mais fraternidade, mais irmandade, que Jesus possa sempre nos fortalecer, abençoando o nosso tratamento espiritual de logo mais. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.